Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de hidráulica básica do livro do Porto, capítulo 2, exercício número 15. Vamos ao enunciado. Com que declividade constante deve ser assentada uma tubulação retilínea de ferro fundido novo, rugosidade absoluta igual a 0,25 mm, de 0,10 metros de diâmetro, para que a carga de pressão em todos os pontos seja a mesma. A vazão da água a ser transportada é 11 litros por segundo. Bom, então vou fazer um esquema aqui para facilitar. Considerar aqui um ponto 1, aqui um ponto 2, tá? Então aí, diâmetro constante, né, de 0,10 metros, ele fornece a rugosidade de 0,25 milímetros. Aí a gente pode colocar aqui no ponto 2 o referencial do Z, tá? Então aqui a gente tem Z1, tem Z2, tá? Aqui temos a velocidade 1 e a pressão 1. Aqui tem velocidade 2 e pressão 2. Como o diâmetro é constante, V1 igual a V2. E ele diz aí que para que a carga de pressão em todos os pontos seja a mesma. Então, aí o fluido é a água, densidade constante, né, peso específico constante. Então a gente vai ter que P1 também tem que ser igual a P2, tá? Que é a carga de pressão em todos os pontos constante. Então se a gente aplicar um Bernoulli, que é a equação balanço de energia aí por unidade de carga, né? A gente vai ter lá, ó, velocidade ao quadrado sobre 2G no ponto 1, mais pressão 1 sobre o peso específico, isso aqui é a carga de pressão, mais a cota em 1 é igual a velocidade 2 ao quadrado sobre 2G, mais a pressão em 2 sobre o peso específico, mais E2, mais a perda de carga de 1 para 2, tá? Então, o que a gente tem? V1 e V2 é igual, então esses termos cortam, e P1 e P2 são iguais, carga de pressão. Então vai sobrar que o ΔH de 1 para 2, a perda de carga, é Z1 menos Z2. Ou seja, para achar a declividade, que seria a inclinação que eu tenho que deixar a minha tubulação, né? Que eu tenho que achar a perda de carga, tá? Como o regime é permanente, a declividade vai ser exatamente igual à perda de carga aí por unidade, tá? De comprimento. Então, o que seria? O que eu quero achar? Declividade constante, ΔH vai ser só a diferença de cota, não tem as cotas. Como que eu posso achar esse ΔH? Né? Primeiro, escrevendo aqui, ó, a declividade I, tá? Ela vai ser igual à perda de carga unitária, tá? O que é a perda de carga unitária? É o ΔH dividido pelo comprimento L, tá? Como que eu acho o ΔH aí? Pela fórmula universal seria F L sobre D, só que o L está aqui, tá? Então fica 1 sobre D vezes velocidade ao quadrado sobre 2G, tá? Essa é a fórmula universal para cálculo da perda de carga. Se a gente passar esse L aqui, ó, vira ela. Só que eu quero a perda unitária porque eu quero achar a declividade, tá? Então eu tenho regime permanente, a carga de pressão é a mesma, então eu vou ter aí a perda de carga, tá? ΔH. Dá para resolver por aqui? Não dá. Então eu tenho que resolver por ali, tá? Se ele desse as cotas, já calcularia aqui direto. Não dá. Tem que calcular por essa forma. Ah, posso usar Rasen-Williams? Nesse caso não, né? Porque foi dada especificamente a rugosidade absoluta.
Se fosse dado C ou nenhum dos dois, aí você poderia escolher qual utilizar. Bom, agora daquela fórmula, o que eu preciso? Preciso fator de atrito, diâmetro foi dado, preciso de velocidade, tá? O que foi dado? Foi dado vazão, tá? E o diâmetro que eu já coloquei ali que foi dado. E a gravidade é constante. Então, primeiro, falando da velocidade, tá? Porque para calcular o F a gente precisa da velocidade. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vazão é velocidade vezes área. Velocidade, que área? É a área da seção transversal. Tá? A vazão vem aqui, ó, tá? E aqui é a área da seção transversal, ou seja, a área da circunferência, πd ao quadrado, sobre 4. Então, é πd ao quadrado sobre 4. Tá? Isolando velocidade, vai ficar 4 vezes a vazão, dividido por πd ao quadrado. Tá? Então, eu deixei aí em função da vazão. Então, eu posso escrever aquela fórmula em função da vazão em vez de calcular a velocidade. Ou posso já calcular a velocidade, dar um valor, coloca mais casas decimais para não acumular tanto erro, e depois substituir lá. Também dá na mesma. Bom, mas eu vou substituir depois e escrever em função da vazão. Agora, da velocidade, eu preciso calcular o F. Quem que vai ser o F? O F, a gente vai calcular pela fórmula aí que é utilizada para o gráfico de Moody, que é a seguinte, 64 sobre Reynolds elevado à oitava mais 9,5 vezes o ln aí de rugosidade absoluta sobre 3,7 vezes o diâmetro mais 5,74 dividido pelo Reynolds elevado a 0,9 menos 2.500 sobre o Reynolds elevado a sexta, fecha aqui o colchete, elevado a menos 1 sobre 16, tudo elevado a 0,125. Tá? Essa é a fórmula para calcular o F, ou seja, o F depende de Reynolds. Quem é o Reynolds? O Reynolds é diâmetro vezes velocidade dividido pela viscosidade cinemática. Bom, velocidade eu não tenho, mas eu tenho aqui a fórmula, então vou colocar o Reynolds em função aí da vazão. Então vai ficar D, viscosidade cinemática, velocidade é 4 vezes a vazão, dividido por πd ao quadrado. Então aqui o diâmetro simplifica com o diâmetro, então vai ficar que é 4Q dividido por πd, viscosidade cinemática. Então, calculando o número de Reynolds, a gente vai ter que é 4 vezes a vazão. A vazão está em litros por segundo. Divide por 1000, 0,011 metro cúbico por segundo, para ficar nesse I. 0,011. Dividido por π, o diâmetro já está nesse I, que é metro, 0,10. A viscosidade cinemática da água é 10 a menos 6. Com isso, a gente calcula o valor de Reynolds, que vai dar 1,4 vezes 10 a quinta. Reynolds é adimensional. Agora, com o valor de Reynolds, a gente calcula quem é o F. F, então, vai ser aí 64 sobre o Reynolds. Mais fácil aqui, né, pessoal? Vou utilizar aqui a fórmula, coloco o valor lá. 64 sobre o Reynolds, 1,4 vezes 10 a quinta. Aí aqui, a rugosidade é o 0,25. Então, 0,25 vezes 10 a menos 3, para ficar em metro. O diâmetro é 0,10. O Reynolds é 1,4 vezes 10 a quinta, põe um parênteses aí, elevado a 0,9.
Então, aqui, elevado a 0,9, que dividido, 2.500 dividido pelo Reynolds, 1,4 vezes 10 à quinta. Então, pega isso daí, calcula, a gente vai achar o valor de F, 0,0262, tá? Bom, como que eu faço se eu não quiser calcular? Eu acho mais prático calcular. Quem quiser ler pelo gráfico, ou que o professor faça usar o gráfico, tá? Explicado rapidinho aí. Aqui, ó, lá no gráfico tem os números de Reynolds. Aqui vai ter os valores de E sobre D, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai ler o valor de Reynolds, 1,4 vezes 10 à quinta. Vou colocar aqui, 1,4 vezes 10 à quinta, tá? Aqui você vai fazer a conta de E sobre D, né? Transforma para metro. E aqui já está em metro. Vai calcular, vai dar um valor. Você vai achar esse valor aqui, vão ter várias linhas que elas fazem assim. Você vai bater, ver onde bate nessa linha do valor, né, de E sobre D, com Reynolds. Quando bater aqui na linha, você vai levar até esse ponto e aqui você vai encontrar o valor de F, tá? Que aproximadamente vai estar esse daí. Aqui não tem como ter tanta precisão, por isso eu prefiro utilizar a fórmula. Bom, eu achei o F, já tinha quem eu ver, agora vou reescrever essa fórmula, que vai ficar I igual a F sobre 2GD, tá? Peguei tudo isso aqui, vezes a velocidade 4Q sobre πd quadrado, aí ao quadrado, tá? Ou seja, arrumando aí a fórmula, a gente tem que ficar F, aqui 4 ao quadrado, 16Q quadrado, dividido por 2GD, aqui fica π quadrado e aqui fica D a quarta. Então, I vai ser igual, aqui simplifica, fica 8F quadrado, dividido aqui por π quadrado, G, D aqui fica D a quinta. Substituindo os valores, 8 vezes o F, 0,0262, a vazão, 0,011 ao quadrado, dividido por π quadrado, a gravidade 9,8 ou 9,81 ao quadrado, D a quinta é 0,1 a quinta. Calculando isso daí, a gente acha a declividade no valor de 0,0262, tá? Aí, metro por metro. Bom, obrigado por acompanhar até aqui. Caso você tenha interesse, eu tenho disponível para compra o exercício 24 do capítulo 2. Bom, se você puder contribuir, ajudará demais com o canal. O link encontra-se na descrição do vídeo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.